A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de discipulado número 2. Nós estamos na aula de número 8. O discípulo e a mordomia cristã. O nosso texto bíblico encontra-se em Lucas, capítulo 12, versículos 43 e 44, que vai falar o seguinte: Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos o porá. Mordomia cristã. Existe a expressão mordomia dentro da cristandade. O que é um mordomo? Vem da palavra mordomo mesmo. Mordomia vem de mordomo. O que é um mordomo? É um administrador, aquele que cuida dos bens do seu senhor. No caso do mordomo cristão, é aquele que cuida dos assuntos de Deus nessa terra. Ou seja, eu e você que aceitamos Jesus como Senhor da sua vida. Você sabia que você é um mordomo de Deus nessa terra? Que você administra as coisas de Deus nessa terra? É o reino dos céus, aqui na terra. Jesus salvou a sua vida, te colocou na casa dele para louvar o nome dele, e obviamente algum assunto você trata nesta terra. Dentro disso, você tem diversas categorias de mordomia. Nós vamos falar de algumas neste momento. Nós vamos falar da mordomia dos talentos, nós vamos falar da mordomia do tempo, nós vamos falar da mordomia das finanças, nós vamos falar da mordomia da família. O que é que Deus tem colocado nas suas mãos para você cuidar? Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nele há. Os céus também. E Deus, ele nos coloca como administradores. Isso veio desde a criação do mundo. Quando Deus cria o mundo em 5 dias, cria o ser humano no 6º dia e o coloca para administrar sobre toda a sua criação. A partir dali, o homem vira um mordomo. Ele é um administrador de Deus nessa terra. Dentro da mordomia, nós podemos falar da mordomia dos talentos. Os talentos, os dons, aquilo que Deus tem te dado. Dentro da Bíblia Sagrada, nós temos 3 categorias de dons. Nós podemos ir, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 7, onde nós vamos achar a primeira lista. Começando a partir do verso 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então veja, são diversos talentos que as pessoas têm. Alguns são bons em administrar, outros são bons em repartir. Uns são bons em prestar socorro, outros são bons em ensinar. Algum talento da parte de Deus você tem, alguma característica. São dons que Deus concede ao homem. E a mordomia cristã vai ensinar que esses talentos devem ser para a glória de Deus. Se você tem algum talento desse, o talento que você tenha, ele deve ser para a glória de Deus. Você deve o fazer bem. É o talento que Deus te dá e que tu trata com zelo para que ele frutifique e para que pessoas sejam abençoadas. Por que eu tenho algum talento? Porque Deus quer te usar para abençoar vidas. Deus quer te usar para abençoar pessoas. Há pessoas que têm o talento de presidir, liderar. Há outras pessoas que têm o talento de misericórdia, aquela pessoa que gosta de ajudar, de socorrer o outro. Há N talentos dentro da Bíblia Sagrada. Há uma outra lista, isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que são a lista dos dons espirituais. São os dons do Espírito. Vai falar a partir do verso 7.
A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para se envaidecer. É para o que for útil. Um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. O outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O outro pelo mesmo Espírito a fé. O outro pelo mesmo Espírito o dom de cura. A outro a operação de milagres. A outro a profecia. A outro discernimento de espírito. A outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação de línguas. Perceba, nós já temos aqui outra espécie de talentos. São os dons espirituais, que é dado para o que for útil dentro da casa do Senhor e dentro do cristianismo, a qual você tem a mordomia do dom que Deus te deu para aquilo que for útil na obra de Deus. Uma outra lista está em Efésios, capítulo 4. Que vai dizer, a partir do verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Quem deu? Jesus Cristo. Aqui são os dons de Cristo. Existem os dons de Deus, que é a primeira lista que eu te passei. Existem os dons do Espírito, profecia, línguas, que é a segunda lista que eu te passei. E existem os dons de Cristo. Pastor, evangelista, doutor, presbítero. São os dons de Cristo. Essas três categorias de dons formam a mordomia dos talentos. São os talentos que Deus concede a cada um. Para quê? Para edificar vidas, para abençoar vidas. E você que aceitou Jesus, com certeza tem um ou dois ou mais talentos, dons que Deus te concedeu. E você tem a mordomia, a administração desses talentos, zelando por eles e fazendo-o cumprir na sua vida a cada um deles. A Bíblia vai nos falar também da mordomia do tempo. Lá em Efésios, ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em algumas versões, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. É a mordomia do tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Todo ser humano tem 24 horas. Tempo é o mesmo para todo mundo. O que vai variar são as atividades que você tem, as agendas que você tem, os compromissos que você tem dentro dessas 24 horas. Aí varia de pessoa para pessoa. Mas todo mundo tem o mesmo tempo concedido por Deus. A mordomia do tempo vai nos ensinar que nós devemos aproveitar o tempo de forma útil, para aquilo que for útil. É a mordomia do tempo que Deus te concede. Veja o que fala Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Uma outra mordomia é a mordomia das finanças. Tudo pertence a Deus. E o que Deus nos concede, concede pela sua bênção, pela sua graça. Então, quando Deus te concede finanças, você deve administrar bem. Isaías 55, verso 2 pergunta, por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Você tem a mordomia, a administração do dinheiro que Deus e dos bens que Deus coloca em suas mãos, para abençoar a casa de Deus, para abençoar a sua casa, para abençoar o próximo. É para isso que Deus dá os recursos. Tudo pertence a Deus. A terra pertence ao Senhor. Os meios de produção, pecuária, agricultura, tudo pertence ao Senhor. Não há pecuária
se Deus não der chuva e fazer brotar da terra. O homem, ele planta. Quem faz brotar e crescer é Deus. Os animais, quem dá vida ao gado é Deus. E por meio desses itens e outros itens, os minérios, que vão dar origem a materiais, que vão dar origem a objetos, a elétrons domésticos, tudo isso parte de algum canto da natureza. Tudo isso, a origem é Deus. E toda esta cadeia produtiva vai gerar riqueza. Deve ser devolvida ao Senhor que é dele e deve ser aproveitado, trazendo o pão de cada dia que o Senhor nos dá para dentro da sua casa. E, tendo condições, abençoando o próximo. Isso é o que nos ensina a mordomia das finanças. Uma última mordomia que eu gostaria de falar com você é a mordomia da família. Se Deus te concede um esposo, uma esposa, você faz uma administração do seu casamento. Se Deus te concede filhos, você faz uma administração, uma mordomia da criação dos seus filhos. Você deve isso a Deus. Seus filhos são do Senhor. E você administra. Você é mordomo de Deus, dando a eles educação, dando a eles saúde, dando a eles segurança, dando a eles espiritualidade. Fazendo-os, ensinando-os a buscar a presença de Deus. Isso é uma mordomia, é uma administração dos filhos que Deus te deu, uma administração do casamento que Deus te deu. Há muitas outras mordomias, se nós entrarmos aqui, mordomia dos seus bens, do seu lar, a mordomia do seu trabalho, da sua profissão. Muitas mordomias envolvem a sua vida. Você precisa entender o conceito de mordomia, precisa entender a importância disso e precisa entender quem é o Senhor. Você é um mordomo. Quem é o seu Senhor? É Deus. Você precisa prestar contas e você de fato o fará em algum momento. Eu e você, todo ser humano prestará, no fim das contas, contas a Deus. Por aquilo que fizemos em vida. Por tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos e em nossos caminhos. Isto é mordomia cristã e um assunto muito sério dentro da teologia cristã, que você passa a saber agora como novo convertido e vai se aprofundar em aulas posteriores e cursos posteriores. Para Discipulado 2, você precisava entender basicamente o que é mordomia, que existe mordomia e como ela se desenrola. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua família.